Graça, paz, saúde e alegria, irmãos e irmãs. O texto de hoje encontra-se em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Colossenses fica depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. Vamos ler um trecho dessa carta do apóstolo Paulo. Colossenses 3, 12 a 17, que diz assim: como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro, do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para esta paz, vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que vocês fizerem, através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém. Esse texto do apóstolo Paulo, irmãos e irmãs, pareceu muito, é um dos textos do calendário litúrgico. É um dos textos de hoje do calendário litúrgico e pareceu um texto muito oportuno, justamente para esse período, para esse momento em que vivemos, o último domingo do ano. Estamos aí terminando o ano de 2024 e ao mesmo tempo nos preparando para iniciar 2025. Então esse é um tempo que nós costumamos, e na nossa sociedade, os jornais e assim por diante, costumam fazer as retrospectivas. Não é um tempo, é um tempo oportuno para fazermos nossas retrospectivas, os nossos balanços do ano, refletirmos como foi esse ano que vivemos, rememorarmos as dificuldades, rememorarmos também os aprendizados, rememorarmos as bênçãos que Deus tem nos concedido ao longo do ano e refletirmos também sobre aquilo que precisamos deixar para trás, aquilo que precisamos mudar, e refletirmos também aquilo que precisamos guardar com muito carinho, como algo precioso na nossa caminhada e levarmos adiante. Refletirmos sobre o que precisamos superar e sobre aquilo que precisamos avançar, cultivar, amadurecer, ampliar, potencializar. Então, diante desse momento de novo ano que se aproxima, esse texto de Paulo, ele é muito certeiro e iluminador, porque ele fala justamente da vida nova em Cristo.
Às vezes se fala, né? Ano novo, vida nova, não é? Mas não basta a mudança do calendário para termos realmente novidade de vida. A novidade de vida que podemos ter, nós podemos encontrar em Jesus. Nós podemos encontrar vivendo uma vida nova em Cristo e com Cristo. É assim que nós podemos encontrar e vivenciar uma nova vida, novidade de vida. E esse texto de Paulo, todo o capítulo 3 fala sobre isso, não é? Lá no início do capítulo, Paulo vai dizer: se vocês forem ressuscitados com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Vocês estão mortos e a vida de vocês está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, Ele que é a nossa vida, então vocês também se manifestarão com Ele na glória. É esse o convite do texto de Paulo nessa nova fase que iniciaremos em breve, esse novo ano. Pensarmos nas coisas do alto. E quando ele fala aqui de pensar as coisas do alto e não nas coisas da terra, Paulo não está nos chamando a nos esconder do mundo, a fecharmos os olhos para a natureza, para as relações, para o nosso dia a dia, para a história. Não, é pensar as coisas do alto na terra. É pensar as coisas do alto nas nossas relações cotidianas. É pensar as coisas do alto no nosso dia a dia, na nossa caminhada na igreja, na nossa caminhada enquanto cristãos e cristãs. É aqui que nós somos chamados a pensar as coisas do alto. Porque pensando as coisas do alto, as coisas negativas serão afugentadas. Essas coisas negativas, esses pensamentos negativos que tanto se parecem com a pedra na perna de quem se joga no mar. Pensamentos negativos que nos puxam para baixo, que nos puxam para a tristeza, para alimentar decepções, rancores, mágoas. É isso que faz os pensamentos negativos. Pensar as coisas do alto aí se contrapõe não a pensar as coisas da vida, as situações da vida, a criação, mas se opõe a pensar aquilo que nos leva para o mal, aquilo que nos leva para uma negatividade, que nos afunda, que nos aprisiona, como conversávamos há pouco, não é, senhor Ignante? Então, pensar as coisas do alto, para esse início de ano, pensar as coisas do alto, porque as coisas do alto que vêm de Deus nos iluminam, nos fortalecem, nos encorajam, alimentam a nossa fé, alimentam a nossa esperança, alimentam a nossa perseverança. É isso que faz pensar as coisas do alto, pensar as coisas de Deus, para que possamos não fugir da terra, não nos esconder na terra, não nos esconder da história, mas para ser sal da terra, para ser luz no mundo. É isso que Deus quer e é isso que nos faz pensar nas coisas do alto. Antes do trecho que nós lemos, Paulo vai falar justamente da mudança que se dá quando nós passamos a viver uma vida nova em Cristo. E aí Paulo vai detalhar, depois os irmãos podem ler em casa com calma, mas ele vai falar de abandonar os desejos maus, de abandonar a cobiça de possuir, que é uma idolatria. Ele vai falar de abandonar a ira, a raiva, a maldade, a maledicência, abandonar a mentira. E ele vai dizer: vocês foram despojados do homem velho e de suas ações, e se revestiram do homem novo, da mulher nova, que através do conhecimento vai se renovando a imagem do seu Criador. E aí já não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é tudo em todos. É isso que nos convida o texto do apóstolo Paulo.
uma vida nova em Cristo Jesus, em que as diferenças não deixam de existir, mas as diferenças deixam de ser motivo para a injustiça, deixam de ser motivo para a discórdia, deixam de ser motivo para a guerra, deixam de ser motivo para a exclusão, para a indiferença. Porque em Cristo todos somos chamados e chamadas a sermos um no amor de Deus Pai. E é a partir dessa experiência de uma vida nova em Jesus que somos chamados e chamadas a viver isso que Paulo recomenda. Como escolhidos de Deus, santos e amados. Olha que lembrança importante. Somos escolhidos e somos amados por Deus, aceitos e aceitas por Deus, abraçados por Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Deus nos abraça, Deus nos acolhe, Deus nos aceita. E por nos aceitar e amar, nós também podemos nos amar e podemos amar o nosso próximo, a pessoa próxima, como a nós mesmos. E aí prossegue Paulo. Vistam-se, ele usa essa expressão algumas vezes, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Vestir é uma expressão que nós muitas vezes usamos para falar daquela veste a camisa do seu time, que veste a camisa de alguma instituição. Vestir significa assumir, significa abraçar, significa se comprometer com dedicação, com paixão. E é nesse sentido mesmo que Paulo fala: vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. É esse o convite que esse texto de Paulo faz para nós nesse fim de ano, começo de novo ano. Vistam-se desses sentimentos que vêm do alto, que vêm do amor de Deus, que vêm da presença de Jesus em nós. Viver em Cristo, viver uma novidade de vida em Cristo, é vestir-se desses sentimentos, é abraçar, é interiorizar, é cultivar esses sentimentos de compaixão, que é uma vacina contra a indiferença, contra o egoísmo, contra a antipatia. Compaixão é você sentir um pouco do que o outro sente. E se o outro se alegra, se alegrar com o outro. E se o outro sofre, também de alguma maneira sentir aquela dor e se mover na direção daquela pessoa com bondade, com humildade, com mansidão, paciência. Tal qual aquele samaritano que viu aquele homem caído e, movido de íntima compaixão, não passou de longe como sacerdote e como levita, mas ele se aproximou e, movido de íntima compaixão, se abaixou, socorreu, cuidou das feridas, colocou na sua montaria aquela pessoa ferida e levou até uma hospedaria. E lá naquela hospedaria não só ele ajudou, como envolveu uma outra pessoa nesse processo de cuidado e de solidariedade, e deixou tudo pago para que aquela pessoa pudesse ficar no lugar seguro até que voltasse. É isso que faz a compaixão. Por isso que a compaixão é o coração do Evangelho, irmãos e irmãs. A compaixão é o centro, é o núcleo duro, é o mais importante do Evangelho. É cultivarmos essa compaixão. Porque quando experimentamos a compaixão, assim como o bom samaritano, nós somos movidos na direção de quem precisa do nosso cuidado, do nosso apoio, da nossa escuta, da nossa solidariedade. E não só ajudamos, como envolvemos outras pessoas a participar desse mutirão de cuidado, como fez aquele bom samaritano. E prossegue Paulo nas suas recomendações: suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente. Sempre que tiverem queixa contra alguém, cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. Quando nós nos reconhecemos amados por Deus,
reconhecemos que somos perdoados por Deus, reconhecemos que nós não somos aceitos e amados por Deus por nenhum mérito nosso, mas porque Deus nos ama incondicionalmente, porque o amor de Deus é um amor gratuito, que vem antes de qualquer manifestação ou mérito nosso. E se Deus nos ama e nos perdoa, nós que somos abraçados por esse amor, nós também somos chamados a perdoar o nosso próximo, a suportar a pessoa próxima, tanto no sentido do apoio, como no sentido de aprender a conviver com os espinhos do nosso próximo, não no sentido de nos acomodarmos, de permitirmos que o outro nos maltrate e que fique por isso mesmo, não é isso, mas é perceber que todos nós temos espinhos e que nós precisamos aprender não a descartar o outro porque o outro tem os seus espinhos, e lembrar que se fosse assim nós também seríamos descartados, mas perceber que nós precisamos descobrir uma forma do amor de Jesus de encontrar um caminho novo, um caminho que não é o do descarte, um caminho que não é o do isolamento e da solidão, um caminho que não é nos abandonarmos uns aos outros. E esse caminho é o caminho do perdão, é o caminho do perdão, assim como Deus nos perdoa. E na medida em que Deus nos perdoa, nós temos a oportunidade de mudar. Assim como na medida em que nós perdoamos, o nosso próximo, a nossa próxima, tem a oportunidade também de mudar. O perdão, ele precisa e pode ter essa dimensão da reparação e da sabedoria de dizer: meu irmão, eu te perdoo, mas procure mudar isso. Reflita se é por aí, se você não pode mudar, para que a nossa convivência possa ser fraterna e que no perdão nós possamos caminhar juntos no amor de Deus. Suportem-se uns aos outros e se perdoem, assim como Deus nos perdoou. E vistam, mais uma vez Paulo fala, e vistam-se, assumam, abracem, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Somente através do amor, irmãos e irmãs, todas essas recomendações de Paulo aqui são possíveis. Só com esse laço da perfeição que é o amor, que nós podemos perdoar, que nós podemos suportar, que nós podemos nos reconciliar, que nós podemos restaurar o que estava destruído. Só o amor, este caminho do amor que Jesus deixou para nós, é que nos permite curar as mágoas, as feridas, superar rancores, perdoar e continuarmos caminhando de mãos dadas, nos abraçando e abraçando outras pessoas, para que outras pessoas também possam experimentar esse amor que cura, que salva e que liberta, o amor de Deus. E prossegue Paulo orando por nós, que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Amor que gera paz. Não há caminho para a paz. A paz é o caminho. E esse caminho só se pode trilhar amando a Deus, amando o nosso próximo e nos amando também. Porque o amor é este agir de Deus que transforma todas as coisas, que nos transforma por inteiro e transforma todas as realidades humanas, toda a criação. Que a palavra, sejam também agradecidos, quantas muitas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Sejamos agradecidos nesse fim de ano. Até aqui nos ajudou o Senhor e o Senhor continuará conosco. Cultivemos a gratidão a Deus e a gratuidade. Assim como somos gratos a Deus, somos chamados também a sermos dom na vida das pessoas com gratuidade, sem querer nada em troca. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda essa
fazendo hoje, o que costumamos fazer nos domingos e também nos nossos lares: cantar a Deus de todo o nosso coração, salmos, hinos e cânticos espirituais, porque no meio dos louvores Deus habita, no meio dos louvores Deus consola as nossas tristezas, Deus renova o nosso ser, Deus nos fortalece, Deus liberta. E tudo conclui muito bem Paulo, e assim também eu concluo nesse tempo de retrospectivas, de reflexões sobre o ano que vivemos, sobre o novo ano que se avizinha. Tudo que fizermos, irmãos e irmãs, através de palavras ou ações, que possamos fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Que assim, irmãos e irmãs, neste ano novo, possamos sim ter vida nova, mas esta vida nova em Cristo, porque é em Cristo que a nossa vida pode verdadeiramente ser nova. É em Cristo que nós podemos ter verdadeiramente novidade de vida, que se renova, que se alegra, que contagia e que, no agir do amor de Deus, faz novas todas as coisas. Assim nosso bom Deus nos inspire nos nossos planos, nos nossos sonhos, como diz a música: marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer, que assim Cristo possa nascer e renascer em nós, e que possamos com Ele e nele viver em novidade de vida. Amém.